Boa noite, entrando ao vivo aqui para o nosso projeto da live de terça com a colaboração do Dr. Valdiner para toda terça-feira tratarmos aqui de um assunto do ponto de vista do direito criminal e do ponto de vista das perícias psicológicas. E nessa terça vamos ter a oportunidade aqui de comentar sobre 3 assuntos que estão em pautas na atualidade. 3 matérias de jornais que dizem respeito a pautas atuais. Então vamos comentar sobre o caso Joaquim, aqui de Ribeirão Preto, minha cidade, inclusive, e questões do Tribunal do Júri em relação até mesmo à audiência ter sido adiada e as questões ligadas aí ao ambiente virtual que tem sido objeto de uso e adaptação da justiça. Essa primeira pauta. A segunda matéria, vamos falar também sobre o Ministério Público que investiga um suposto suicídio. Então vamos comentar sobre essa questão do suicídio e da autópsia psicológica. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E a terceira matéria, então, de juristas criticando um foragido ter prestado depoimento online. Então, pessoal, bem-vindo a todos. Eu já estou vendo aqui que o pessoal entrou. Bianca, Emanuele, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, Juliana, então eu vou enviar um link aqui para o nosso convidado de hoje para estar participando. Então, eu e o Dr. Valdiner, sobre esses 3 assuntos que estão em pautas na atualidade, vamos fazer pequenos comentários e aí eu conto também com a participação de vocês, porque esse é um momento dessa proposta, dessa live de terça, de agregar, então, conhecimentos. Então, participem, deixem as suas sugestões, suas opiniões também. O Dr. Valdiner já está Então, vou chamá-lo para a gente já entrar ao vivo. Vou aceitar a Lina. Então, já vamos entrar ao vivo. Então, bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Vem cá, tá me ouvindo? O som tá indo? Tá ótimo. Som, tá ótimo. Imagem. Parece que eu não estou ouvindo ele. Parece que o pessoal entrou aqui. Então, bem-vindo. Vamos dar início. Que bom que a conexão deu certo. Mais uma live aqui de terça. Para a gente começar. Tudo ótimo aqui. Som, imagem. Conectando. Conectou, doutor? Tudo bem? Vamos ver como que está a imagem. Estava baixo. Bom, para mim aqui está excelente. Acho que a gente pode começar. Doutor, agora tá bom também aqui. Eu acho que já me assentei. É sempre um problema comigo. Acho que é a velhice, sabe? Passou dos 60 tem esses problemas. Vai. Ah, é? Entendi. Entendi, mas parece que está funcionando muito bem, né? Porque o senhor está aí sempre online, nos prestigiando com a sua colaboração todas as terças e diversos outros eventos que eu também acompanho a sua rede social. Vejo que também o doutor é muito ativo e tem trazido muita informação para nós. Então, está funcionando bem aqui a adaptação na tecnologia. Não há essa dúvida, doutor, que eu me assusto com a tecnologia, me assusto com todos estes aparatos tecnológicos, de mídias, mas vamos nos adaptando. Entendi. Vamos nos adaptando. Entendi. Tá certo. Legal. Bom, parece que o pessoal já está aqui hoje à noite, né? Fiz a introdução aqui do tema de hoje à noite, da nossa proposta, então, todas as terças, com a sua colaboração. De estar comentando aqui, fazer comentários, nosso objetivo, né, jurídicos, também trazer um pouco
da perícia psicológica, né, e comentar temas da nossa prática e da nossa atualidade. Então, esse é o nosso objetivo, né? Para quem está nos acompanhando, né, já fica aqui o convite para prestigiar nas próximas, né, todas as terças-feiras. Compartilha essa live, né, manda para, já aperta o botão do compartilhar, dá uma mensagem de like para a gente também poder ir participando e contando com a presença, né, de quem nos assiste, porque também é muito importante esse contato. Estou vendo que aqui um pessoal aqui da sua rede também já entrou, então a gente vai poder seguir. E no caso, no dia de hoje, a gente escolheu então para essa apresentação aqui 3 tópicos, né, atuais, que estão em pautas, inclusive, como conversamos aí anteriormente, pauta quente por estar na mídia, né? E diante aí dessa oportunidade, dessas pautas, então, trazê-las para esse momento para poder conversar aqui com a nossa audiência nessa proposta, né? De um debate trazendo aspectos aí do direito penal, das perícias, né, da compreensão da psicologia jurídica. E aí, então, dentro dessa perspectiva aqui, selecionamos, né, três assuntos aqui que estão em pautas, e aonde o primeiro deles é sobre o caso Joaquim, né, o caso do Guilherme Longo aqui, do processo dele de investigação, inclusive um caso que, já aproveitando, quem não sabe, eu sou também de Ribeirão Preto, um caso daqui, da minha região, inclusive, da minha cidade, até isso tem não só pelo impacto da mídia, mas isso aqui dá para verificar que existe uma forte comoção, né, em relação à cidade, à região. Isso influencia também no julgamento, essa comoção social, essa pressão. E existe, então, o caso Joaquim, onde o Guilherme Longo está sendo ali acusado, né, em relação ao crime cometido, né, da criança e da pequena vítima, inclusive, que é o Joaquim. Inclusive, só fazendo um parênteses, né, há pouco tempo, muitos outros casos com essa semelhança também, então esse impacto social, né, isso que também causa essa comoção, né, ou seja, em relação à vítima, né, uma pequena vítima e tantas outras pequenas vítimas também, já aproveitando aí, fazendo um parênteses com outros casos da atualidade. Então a gente vai poder comentar um pouco desse caso. E o que ocorreu foi que também acabou sendo pauta da semana, né, justamente por conta aí da questão do andamento do julgamento, né? Então existe um julgamento que está sendo feito e houve um adiamento em relação a esse julgamento e também se levantando pontos aí do réu estar presente, não estar presente, ouvi-lo também por meio dos recursos tecnológicos. E aí o doutor vai poder posicionar a gente nesse sentido de comentar essa notícia, de posicionar a gente sobre esse andamento do caso também do Guilherme Longo, para a gente comentar aqui essa notícia. Então, doutor, já dei essa longa introdução aqui e eu passo, então, a bola aqui para você poder falar para nós. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz por recebermos. Falar sobre o caso Longo, o caso Joaquim. Me parece, doutor, que está próximo o julgamento dele. Me parece que será realizado este mês. E
sem sombra de dúvidas, que é uma situação de comoção, uma situação que mexe com a sociedade por ser uma criança a vítima, e nas circunstâncias que ocorreram-se os fatos. O julgamento será realizado com a presença ou não a presença do acusado. Mesmo porque o acusado tem hoje, por lei, o direito de comparecer em julgamento, em comparecer no tribunal do júri ou não. Ele estando preso, ele seria obrigado a comparecer? Nem esta condição de preso o obrigaria a comparecer, sob pena de que lá no presídio onde ele esteja, ele possa receber punições administrativas por desobediência, não cumprir as determinações, as ordens do presídio onde ele se encontra. O grande problema desta natureza, doutor, é que nós somos técnicos. E como técnicos, nós vamos provavelmente não satisfazer determinadas pessoas, determinados colegas nossos que têm uma visão, um parecer, um procedimento adotado de perfil, só que nós somos técnicos. Como técnicos, nós teremos que analisar como defensor e como acusador. Aqui eu não sou defensor, mas também não sou acusador. Eu não sou assistente de acusação. Então, nós vamos analisar a circunstância bem imparcial, de uma forma em que o que diz a lei? A lei diz o seguinte: ele pode, comparecendo, não ser interrogado, não responder às perguntas. Isto a lei determina, que ele possa responder ou não responder às perguntas. E que estas não respondendo às perguntas, não implicará em confissão. Ou seja, antigamente, eu peguei parte da lei que dizia: se você não confessar, isto vai redundar em confissão. Só que hoje não. Hoje, não confessando, ele pode entender que não relatando aos jurados, não relatando no tribunal do júri o que aconteceu, o que ele entende em sua defesa, eu, particularmente, como defensor, não sou adepto a deixar de prestar o seu interrogatório, de fazer o seu interrogatório, de prestar os seus esclarecimentos. Por quê? Estando ele prestando os seus esclarecimentos de uma forma em que vai justificar o que ele entenda que, para a defesa dele, vá contribuir para a tese de defesa, ele deixa de prestar o interrogatório, ele joga fora uma oportunidade de se defender. Ou seja, não é o fato de que tenha praticado um crime extremamente horrendo. Tá? Ele praticou, ou seja, a pessoa tem aí praticado um crime extremamente horrendo. Mas ele tem o direito, por lei, o direito de defesa. O que o direito de defesa traz? Não vai isto diretamente implicar numa absolvição. Pelo contrário, vai legalizar um ato de julgamento. Legalizando o ato de julgamento, ele sai dali possivelmente condenado ou absolvido. Num caso de extrema repercussão, um caso horrendo dessa natureza, o perfil é de que já vem praticamente condenado. Ou seja, aí nós estamos discutindo se ele vai prestar o interrogatório, responder
ou não responder às perguntas. E também nós estamos aqui diante de uma outra situação, que é a situação de comparecer em plenário. Ele tem a faculdade, o direito de não comparecer, se assim o desejar, ou de comparecer. Uhum. No caso, estando preso, o Estado tem a obrigação de trazê-lo. Mas e se ele evocar o seu direito, o direito de não sair do presídio e ir até o tribunal do júri, uma vez em que ele tem esse direito? Percebeu? É um do direito que ele tem. E nesse direito, ele abriria mão até, inclusive, de fazer e de acompanhar o julgamento do presídio onde ele está. Agora, isto é uma situação. A outra situação, ele pode, de onde ele está no presídio, ou qualquer preso, de onde ele esteja, ele pode, de lá, prestar um depoimento, o seu interrogatório. Aí ele será facultado o direito de responder ou não responder, e também ele poderá acompanhar todo o julgamento de onde ele estiver, de uma forma pela videoconferência. Então, lhe é assegurado esse direito de videoconferência. Não precisa trazê-lo para o plenário e para julgar, para que seja julgado com a presença dele. Eu particularmente, não, veja você, na justiça não existe, ao meu ver, um fato radical. Eu tenho este comportamento, um comportamento de assim eu procedo e não arredo o pé. Não, em direito, na justiça, não existe, ao meu ver, com tantos anos trabalhando na justiça, eu não percebo este radicalismo, esta postura radical de que é assim que eu vou proceder. Sempre há um outro lado, sempre há uma outra posição e contraposição que eu possa modificar o meu pensamento. Ou seja, hoje eu, com este acusado, em diante das circunstâncias, é favorável a vinda dele, a presença dele no plenário? Eu entendo que não. Por exemplo, seria favorável, foi favorável, olha os efeitos psicológicos e o que a defesa, naquelas condições, fez, utilizou, trabalhou o acusado, no caso do Paraná, de um júri que teve recentemente. Eu acompanhei poucas partes. Do pouco que eu acompanhei, com todo o respeito, eu entendo que se o acusado lá não estivesse naquele julgamento, se ele tivesse abrido mão de ir ao plenário, de acompanhar, de estar presente no plenário, ele poderia ter tido um pouco mais de vantagens no seu julgamento. Poderia que os jurados tivessem um pouco mais de sensibilidade com relação à presença dele. Agora, o que foi feito ali foi um massacre contra a defesa, pela defesa, com todo respeito. Sim, comentamos inclusive na live anterior um pouco desse caso. Quem quiser também assistir mais, ela ficou gravada, né? Essa discussão. Sim. E ampliar ainda, né? Que esse é um ponto muito importante. Então, a situação que ocorreu lá vai ocorrer com esse rapaz presente no plenário. O que vai trazer este rapaz no plenário? Aí é contigo, você que é psicólogo, tal, mas eu posso aqui dar meus pitacos. Imagina os jurados
a todo tempo olhando para a fisionomia dele. A presença dele em relação, a presença dele é perniciosa. Sendo acusado, inclusive, né, doutor? A presença dele, a fisionomia física dele é perniciosa. É um efeito psicológico. Aproveitando, perdão pela interrupção, e contextualizando aqui para o pessoal, né, dentro da sua fala, que o doutor vai continuar, ele então está sendo acusado aqui, né, de homicídio triplamente qualificado, o caso dele, né? Então, só contextualizando aqui para o pessoal, é uma acusação de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, e que agora foi adiado, né, o tribunal do júri, do qual, então, vai se julgar essas questões que o doutor está comentando sobre a presença dele nesse momento, né, sobre esses efeitos, sobre esse processo, que inclusive está em julgamento, né, doutor? Veja você, eu não tenho conhecimento de como está a situação de julgamento dele. Sim. Estou aqui argumentando genericamente situações de fatos, de circunstâncias, de acusados, de pessoas que tenham se envolvido em crimes horrendos desta natureza. Isso permite fazer essas conjecturas que a gente está trabalhando aqui do ponto de vista, né, acadêmico, educativo, né? Exatamente. Porque, veja você, eu como assistente de acusação, eu gostaria que ele, sim, viesse para o plenário, mostrasse a sua cara em plenário. E, por um outro lado, se não desejasse prestar o interrogatório, como o caso do Paraná, mas relatar situações complicadas que ocorreram até fora do país. Ou seja, imagina a cabeça do jurado que está ali para julgar. Imagina o jurado que está ali para julgar um fato horrendo, um fato repugnante, onde uma mulher ou uma criança foi morta de forma extremamente covarde, bruta, brutalmente, ou seja, sem piedade nenhuma. Eu, como advogado, eu, como defensor, eu quero mais que o tribunal do júri termine logo, termine rápido, termine o mais rápido possível. Doutor, que tenha e o doutor pode comentar isso que foi colocado sobre o tribunal do júri quando olha para ele, esse efeito pernicioso? Como que funciona essa questão? Funciona bem silenciosa. Funciona com uma extrema com uma extrema postura silenciosa. Ninguém pode atacá-lo pessoalmente. Certo. Ninguém pode atingi-lo pessoalmente. Mas ninguém pode também tirar dos efeitos psicológicos que se faz na cabeça de quem vai julgá-lo. Olha, imagina, quanto mais elementos se traga envolvendo o fato, alimentando, fomentando, botando lenha na fogueira, no fogo ali, para que aquela chama seja acesa e fique acesa, até o julgamento, até a decisão. Imagina, ela é negativa, ela é quente, ela queima a mão, ela queima a brasa, fica vermelha, ou seja, não é nada favorável à defesa. Então, eu como defensor, num caso desse, eu optaria para que o julgamento fosse o mais rápido possível, com menos possibilidades de apresentações de documentos, de provas, de mostrar documentos, se A, B ou C tenha ou não relevância
Porque o núcleo vai cair aqui. Vai cair contra aquela pessoa do qual está sendo acusada e apontada com culpabilidade comprovada, que é o pior. Para ela é o pior para a defesa, estou falando em termos de defesa. Agora, em termos de acusação, ótimo, maravilha. Enquanto a defesa se esperneia, enquanto a defesa faz uma série de documentos, uma série de complicações para o Estado, está somando prova contra o acusado. Sempre vai estar somando prova contra o acusado. Então, eu particularmente, eu não vejo com bons olhos a defesa criar problema. O acusado não quer comparecer? Não compareça, fica lá. Para mim, para a defesa, eu como defensor, óbvio, isso é um ponto pacífico, ele não está aqui, a cadeira está vazia. O que os jurados vão pensar e pensam, isso com certeza pensam, são pessoas, pensam. Aquela pessoa que eu estou julgando, que eu não estou vendo, que efeito psicológico isso traz naquela pessoa? Tá, mas aí ela aparece num telão e fica num telão se exibindo, tomando café, tomando água, ou seja, numa boa. Aí que efeito psicológico isso traz para o julgador? Percebeu? Então, são coisas que a defesa deveria pensar. Então, isso tudo pelo efeito psicológico que traz na cabeça do Exatamente. Ali no plenário do júri, doutor, no plenário do júri, praticamente, você vai me perdoe todos os colegas, os juristas, não prevalece lei, não prevalece norma, não prevalece nada, prevalece o efeito psicológico que é trazido. Até porque os jurados estão investidos da capacidade de julgar, eles serão os mas eu, como advogado, eu quero aparecer, eu quero demonstrar, eu estou aqui, ó, debaixo de uma toga, ou seja, de uma beca. Todos aqui estamos numa beca, numa toga. Eu fiz um júri aí em Ribeirão Preto. O Tribunal do Júri em Ribeirão Preto é maravilhoso, é grande, é bonito, é amplo, realmente é maravilhoso. Olha, eu fui muito bem recepcionado em Ribeirão Preto. É óbvio que o caso não me era favorável e não foi favorável, mas também não foi dos piores. Você entendeu? O que aconteceu de pior foi que o acusado estava sendo ameaçado pela família da vítima, o réu estava ameaçado e o advogado também. Então nós saímos sob escolta. Eu tive que ficar 2 horas depois do júri. Olha só, em Ribeirão Preto, uma cidade que eu amo, que eu gosto, tenho irmãs aí que moram aí. Então, eu tenho sobrinhos que moram aí, primos, enfim. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Mas isso está sujeito a acontecer. O que aconteceu naquele caso? Naquele caso, houve uma tendência de que o defensor foi tentando demonstrar que a acusação que desejava vir com tudo, ela foi bloqueada, em partes, ela foi bloqueada. A juíza se indispôs, a juíza caiu de pau em cima do defensor, o defensor teve que se espernear. Não foi fácil. A família da vítima estava todas atentas. E poucas pessoas do réu, acho que ninguém do réu, foi porque todos estavam com medo. Aliás, uma testemunha de acusação ameaçada por família da vítima. Olha que coisa absurda. Mas existe. O Estado não quer que exista. Agora, você imagina num caso deste que nós estamos tratando, se parentes da vítima, do menininho, não vai estar revoltado até hoje. É lógico que vai.
Isso é coisa natural, isso é do ser humano. Entendeu? Então, é uma coisa que não se apaga. Então, o que não se apaga desta forma, a defesa tem que, por sua vez, tentar minimizar o sofrimento. Tem que minimizar todas aquelas circunstâncias que venham a aflorar, venha reavivar o crime, aquela dor, aquele sofrimento da época. Tudo isso vem para o tribunal do júri. O então, crime é de 2013, né, doutor? Contextualizando aqui para o pessoal. Então, isso, 2013. Ele é de 2013, né? Quer dizer, são todos esses anos, né? Que reedita esses sentimentos para o momento atual. Ele né? volta com tudo. Ele volta à tona com tudo, entendeu? Esse sentimento volta à flor da pele. E esse é um outro fenômeno psicológico, né? Também interessante, porque é uma reedição, né? Eu acredito que esse sofrimento, não só em relação às vítimas, mas o clamor social, inclusive toda a sociedade, parece que revive aquele aspecto emocional. Eu, como sou da cidade, foi um crime que impactou, né? A gente também pode observar como um crime de 2013 e agora que vai ter o plenário do júri, também traz à tona todo aquele clamor social. Né? Então a sociedade se posiciona, se manifesta como um todo, né, doutor? Esse sofrimento desde essa época. E hoje mais do que antigamente. Antigamente era possível que antes da mídia, hoje a mídia, seja ela televisada, seja ela falada por rádio, por ondas de rádio, ou por internet, ela está muito presente, ela está muito atual. Então, não se tem como ir contra este poder da sociedade. Então, este poder da sociedade faz também uma certa inibição de comportamentos. Mas o ser humano, ele ignora isso, ele ignora esses poderes. Não estou falando aqui de poder de polícia, estou falando de poder de fiscalizar, de orientar, ou seja, de colocar para conhecimento da sociedade os fatos. Então, não que antigamente, quando eu comecei há 40 anos atrás a advogar, não tinha criança que morriam. Tinha muitas. Não tinha essa repercussão que tem hoje. Inclusive, com relação a feminicídio, não tinha. Se matava, se jogava fora o corpo, ou seja, era coisas horrendas. Mas, hoje, o que acontece aqui vai ter repercussão lá fora do país. Ou seja, então, tudo hoje tem uma mídia que explora esta situação, que demonstra para o bem ou para o mal. Mas, ainda, o que posso te dizer é contra aos atos de defesa, a mídia não é tão favorável. Por quê? Porque ela faz um efeito psicológico, ela demonstra um efeito psicológico. Mas aí redunda no quê? Numa capacidade muito maior de quem está lá no plenário do júri, seja ele promotor, seja ele defensor, seja ele acusador, seja ele defensor. Depende, essas duas pessoas devem ser extremamente capazes, hábeis na articulação da palavra, na articulação da colocação da culpabilidade ou da falta de culpabilidade. Ou seja, tem que fazer o seu trabalho de forma mais preciso, com mais
competência, com mais altivez, com mais amor, com mais simplicidade, com mais carinho com o que faça. Entendeu? É assim que eu vejo os caminhos do Tribunal do Júri. E neste caso do rapaz, ele pode comparecer ou não comparecer. Ele pode, não comparecendo, certamente vai ter um telão para que os jurados os observem, mesmo de longe. Ele lá dentro da sala, do presídio, estaria observando o comportamento dele lá. Um deslize de comportamento fatal. Para você ver como é que são as coisas. Eu acostumo a dizer para o acusado, olha, não fixa o seu olhar no promotor, não fixa o seu olhar nos jurados, não fixa o seu olhar no juiz, não fixa o seu olhar na família da vítima, não fixa o seu olhar nos seus parentes. E fixando o olhar nos seus parentes, você vai dar um sorriso. Isto é, olha que eu deixei por último, isto é extremamente pernicioso para a defesa. Não estou dizendo que é pernicioso para o acusado, para o réu, o problema é dele. Estou dizendo que é pernicioso para a defesa. Então, o comportamento do réu, os atos que ele pratica ali no plenário do júri, são extremamente observados pelos jurados. Aí dizer que os jurados não fazem um bom julgamento? Faz. Eles sabem julgar. Não é o fato de não saber técnica jurídica, não significa que não saibam decidir o que é certo, o que é errado, o que é de mais, o que é de menos. Então, defendo sim o Tribunal do Júri, os 7 jurados, porque eu confio, sempre confiei, embora já tive decisões que não me agradou, óbvio, e teve decisões que me agradaram, mas eu confio nos jurados, eu confio neste tribunal colegiado. Muito bom, doutor. Eu acho que com essa visão, isso nos permite aqui a mim e acredito que aos ouvintes, né, a partir dessas colocações, desses comentários, dessas reflexões, aspectos também da experiência, sobre o que está envolvido ali naquele plenário, né, de um tribunal do júri que tem essa função e essa representação ao mesmo tempo social e que está também estabelecida dentro desse rito, inclusive processual, né, garantindo ali questões de direito, e ainda pôde nos trazer aspectos ali, tecnicamente dizendo, né, sobre considerações sobre a defesa técnica, né, quer dizer, apresentando também tecnicamente as considerações, as posições que a defesa ali contribui no seu papel, muitas vezes essa discussão sobre também ali a questão de como vai se posicionar, de se vai dizer ou não e o que vai dizer tecnicamente. Acredito que também eu queria fazer esse comentário aqui, a defesa tecnicamente que pode avaliar aquilo que é de melhor interesse, aquilo que prejudica menos, aquilo que contribui mais, e essa avaliação ela deve ser feita. E achei muito interessante também que o doutor colocou aqui como esses aspectos ali psicológicos estão presentes, né, também nesse plenário, nesses jurados que vão estar ali vivendo essa emoção, esse aspecto emocional, e que, embora independente também dessas questões técnicas,
as questões que perpassam, né, tomadas de decisões, julgamentos, né, são processos ali mentais que ocorrem também com todo ser humano, com o juiz, com os jurados, e que toda essa dinâmica nos faz pensar como é importante também a compreensão do ser humano. Então, eu acho que a minha fala aqui vai de encontro para a gente fechar essa parte aqui, já ir para o segundo caso, mostrando novamente, reforçando que esse é nosso objetivo também, como também a união da psicologia com o direito, né, elas andam entrelaçadas ali para potencializar, né, tecnicamente, estrategicamente, cientificamente, todo esse conjunto de complexidade, né? Porque quando também, doutor, se me permite aqui, né, quando falamos de tribunal do júri, então, né, também se considerar toda essa complexidade, né? Então, eu vejo que também essa é uma outra área de atuação que traz ali toda essa complexidade, né, desse funcionamento, enfim, de tudo isso que estamos discutindo aqui. Então, perfeitamente. Doutor, se me permitir, então a gente um comentário final aqui. Eu queria te posicionar o seguinte, numa situação desta, veja você, para a acusação, está praticamente confortável. É óbvio que este conforto que o Ministério Público possa sentir já de pleno, que existe um conforto para a acusação em razão dos fatos do crime ser horrendo, mas ele não pode relaxar. Ele não pode relaxar. Porque o Tribunal do Júri trata-se de circunstância extremamente psicológica. Imagina se o promotor relaxar, os jurados se sentirem ofendidos porque não foi feita uma acusação à altura merecida, necessária, e eles se sentirem menosprezados pela acusação, eles absolvem. Veja você, eles não vão absolver porque vai absolver por simpatia ou antipatia do fato em si. Não. Tudo tem um efeito psicológico grande de uma apresentação, de como você vai fazer a apresentação. Por um outro lado, um caso desta natureza, acredito que tenha vários colegas perguntando como seria possível levantar, instituir, criar, fazer uma tese de defesa, sustentar uma tese de defesa de uma circunstância dessa natureza. Veja, eu sou inimigo meu, hein? Eu acabo arrumando uma pergunta indecente para mim, uma pergunta difícil para mim, né? E como que a defesa teria condições de criar uma tese, ou arrumar uma tese para que ele sustente? Por quê? Porque se ele não sustentar uma tese para os jurados de defesa, é possível que o magistrado dissolva o conselho por réu indefeso. Veja você, como a situação é complicada. Se você não sustentar uma tese de defesa plausível, você pode incorrer em que o juiz vá dissolver o conselho por réu indefeso. Aí a defesa tem que ter uma tese de defesa. Esta tese de defesa pode ser do acusado. Neste caso,
neste caso, olha o absurdo. Eu não estou aqui para agradar, estou aqui para esclarecer. Se o acusado negar a autoria, com todas as evidências, vamos dizer, foi tirado de dentro da unha dele a cutis da criança, todas as evidências que ele participou, foi o autor do fato. Mas se ele negar a autoria, o que a defesa vai fazer? Vai ignorar esta tese de defesa? Não. Os jurados vão analisá-la, vai sentir a condição de absurda e poderão aumentar a gravidade e ou mantê-la. Percebeu? Em razão do que se posta a defesa e o próprio acusado. Tá? Esta é uma tese, vamos dizer assim, a tese do acusado. Tá? E as teses de defesa? A tese que venha lá do partir da área técnica da acusação, que proferiu a acusação, e da acusação se tem que subtrair a tese de defesa. Embora hoje se diz o seguinte, tem um quesito que é obrigatório, mas em sendo obrigatório, também tem que justificar a defesa uma tese de defesa para ele. Não é assim, jogado no ar. Como eu disse agora há pouco, você tem que ter uma tese de defesa. Se não tiver, vai ser julgado, ou dissolvido o conselho por réu indefeso. E, neste quesito, o jurado absolve o réu? Independe de qualquer tese de defesa e ou acusação. O jurado absolve o réu? Se ele disser que sim, aí pode absolver o réu por aquilo que eu te disse. Porque o promotor se sentiu confortável e desleixo. Percebeu? Não fez a acusação que deveria ter feita. A altura, né, do crime praticado, né? Sim. Para justamente percebeu que não é só atenuar aquele sofrimento, inclusive, ao que se espera. Não é só contra a defesa. Né? E a defesa? Ela tem elementos, o acusado vai dar elementos para a defesa. Pode até ser que sim, mas da onde vai tirar a base de defesa? Eu sempre tirei a base de defesa em cima das provas incriminadoras. Inclusive, já que nós estamos tratando de um fato de Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto teve um juiz, doutor José Marcos Silva, olha que eu estou dizendo o nome dele, já faleceu, fiquei sabendo que ele faleceu, por 5 anos. Ele foi juiz numa comarca onde eu atuei por 5 anos. Por 5 anos, o doutor José Marcos Silva manteve um rapaz, moça, sempre mudava, não era um só, não era uma pessoa só, um enfermeiro. Ele requereu, oficiou a prefeitura, todos os meus plenários tinham que ter um enfermeiro. Porque se eu desmaiasse no júri, era para me aplicar uma glicose, uma injeção. Ou seja, eu não podia desmaiar, nunca mais eu desmaiei. Para continuar a defesa ali. Problema... Não foi por isso que eu falei do doutor José Marcos. José Marcos era maravilhoso, gente excepcional, juiz fantástico. O doutor José Marcos, ele sempre... ele era extremamente rígido. Mandava o cartório verificar se tinha o processo que era de defesa do doutor Valdiner, tinha que ter
um cuidado muito maior para não haver falhas. Tá. Adiantava? Não. Sabe por que não adiantava? Ninguém na época observava o que eu observei e observo até hoje. As provas de acusação são provas de defesa. São provas de defesa da sociedade. São provas de defesa da vítima. São provas de defesa do munus público. Por que ela não serve para o munus privado? Por que não vai servir para mim? Lógico que serve. Então eu não preciso do acusado no plenário para constituir uma tese de defesa. Não sei se ajudei, se eu conseguia demonstrar. Sim, tecnicamente, inclusive, né? Porque às vezes encontramos essa discussão no âmbito leigo e eu acredito que existe um imaginário de se pensar que não se dizer, não se posicionar pode prejudicar uma defesa. E muitas vezes, tecnicamente, é o contrário. Ou seja, também tecnicamente o magistrado não pode condenar uma pessoa porque não se pronunciou. Até porque não faz nenhum sentido disso, né? Você dizer assim, ó, você é culpado porque não disse nada. Ninguém pode ser condenado por esse motivo. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o silêncio é difícil de ser compreendido tecnicamente. Doutor, mas só que tem um problema. Tem um problema. Não vamos nos esquecer que a culpabilidade dele já foi formada lá naquela primeira fase processual de instrução. E também houve uma instrução aqui no plenário. E se eu não me defendo, a presunção, ninguém vai me tirá-la. Olha o efeito psicológico disto. O Estado não dá ponto sem nó. Vai pensar que isso foi benefício, ou seja, foi prejuízo para a acusação? Não foi, não. É que você tem que saber, terá que saber, utilizar em seu benefício. Seja lá para a acusação ou seja lá para a defesa. Então, isso não significa que quando o Estado faz uma lei, ele faz uma lei para beneficiar criminosos. Até pode. A gente até vê, com todo respeito, não queria entrar nesse mérito, mas é um absurdo, não é? Um absurdo. A gente vê por aí, mas não pode falar. Sim, acontece. Estamos não é nosso de hoje aqui, nosso assunto. Tá certo. Né? Mas este não é para beneficiar. Este não beneficia. Perfeito. Mesmo porque tem um monte de conjunto, tem um conjunto de provas, de provas que alimentam e solidificam a culpabilidade dele. Tanto que há risco maiores riscos, porque às vezes a pessoa é inocente, não é o autor dos fatos, não é o mandante, não participou do crime, não tem nada a ver, é homônimo e é preso, é condenado, e no plenário do júri. Vai pensar você que não existe isso, e com maior incidência. Aí que eu chamo a atenção, ficou pior. Em vez de a ter ajudado, não, ficou pior. Você entendeu? Então, esta situação de não falar, do réu não falar, permanecer em silêncio, ficou pior. Não ajuda em nada. Não ajudou em nada. Ao meu ver, não ajudou em nada. Você entendeu? Ajudar em quê? Uhum. A única coisa que eu entendo é que ele deixa de ser ele perde as oportunidades para se defender. Ele joga as oportunidades de se defender fora. Certo. Psicologicamente é isso que acontece. Certo. Tem esse ele poderia justificar alguma coisa. Essa leitura, né, essa compreensão na mente das pessoas. Ele está perdendo a oportunidade de se defender. Muito bom, doutor. Exatamente.
isso solidifica muito mais na consciência de quem vai julgar do que se ele negar o fato, tentar arrumar uma historinha da carochinha. Entendeu? Eu acho que nós esgotamos esse caso aí do rapaz, né? Perfeito, doutor. Vamos passar, então, para o segundo caso aqui, que foi, inclusive, matéria do Fantástico aqui, né? Passou no Fantástico nesse domingo, sobre um caso curioso, né? Chamou a atenção, por isso elegemos ele aqui, né? Sobre uma investigação. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro investiga um suposto aí, existe aquilo que tecnicamente nós peritos chamamos como morte duvidosa, né, onde não se sabe se foi qual tipo de morte, né, um homicídio, suicídio, morte acidental, morte natural, mas a notícia né, aqui uma morte e versões diferentes, né? Então seria um suicídio ou um assassinato. E aí, para a promotoria aqui, que investiga aqui, né, houve então um homicídio, o crime foi uma briga pela partilha dos bens aqui da esposa de Sérgio, que tinha morrido 3 anos antes, mas que aconteceu na noite de 13 de outubro de 2016, né? Então, a gente escolheu esse caso para comentar um pouco também, que está sendo aí essa acusação do Ministério Público, né, que não aceitou a história de suicídio. Veja você, são umas coisas... inclusive, eu manifestei na minha rede social sobre este fato. Eu continuo a criticar os meus colegas. Eu continuo a criticar o defensor. O que ele ganha fomentando um suicídio com um disparo de arma de fogo ou uma facada certeira no coração. Ou seja, me perdoe quem está nos acompanhando. Eu, quando era criança, lá na roça, se faziam lá... Ou seja, como é que eu vou dizer isso aqui? Não pode mais falar? Antigamente podia, agora não pode mais falar que se vivia de matar um porco para ter a banha, a carne, matar uma galinha, você entendeu? Mas quando atingia o coração, ele não tinha mais disposição, nem ânimo, olha só, já estou sendo irônico, para dar uma outra facada. Pode sim, uma pessoa suicidar com mais de um disparo? Pode, é possível. Ele começa a disparar lá no dedão do pé, não pode acertar uma veia, uma artéria, senão ele não chega ao hospital. Mas ele pode começar a dar tiro nele, vários disparos, desde que não seja em locais nobres. Por exemplo, um disparo aqui, tá, mas tudo bem, um disparo. Eu fiz um tribunal do júri, uma ocasião, em que uma pessoa efetuou um disparo de fuzil. Entrou aqui, nessa região, na boca da vítima, e saiu atrás da orelha. Um disparo de fuzil. Foi para tentativa de homicídio. Percebeu? Mas que não é o caso deste que nós estamos discutindo. Pelo menos ao que nos foi passado de que não seja esta situação. Porque o disparo foi lá na TV alinhavado
a trajetória das balas. Qual a trajetória que foram feitas. Aí disseram que possivelmente houve um disparo no coração, transfixou o coração e atingiu o pulmão. A outra, depois, essa mesma vítima deu um disparo nela, debaixo do queixo, e saiu em cima na cabeça, ou seja, sem chances. E um outro disparo nesta região que veio sair desse outro lado. Ou seja, me desculpa o defensor, me desculpa. Está criando problema para ele. Está criando prova para ele. Em vez de atenuar, em vez de diminuir a circunstância, não. Está alimentando a acusação. Quanto mais se fala nas circunstâncias impossíveis, as gravidades aparecem. Não sei, eu acho que o pessoal já deve estar me achando velhinho demais, mas é o que eu posso trazer da minha vida, da minha experiência de vida, de trabalho, de tribunal do júri, de delegacia, ou seja, de contato com esta circunstância de vida e morte. Uhum. Então, ao meu ver, não se traz para o plenário do júri, para um processo, a defesa não se contribui para que produza esse tipo de provas, de contribuição de provas, que lá no futuro vai ter que desprovar. Até mesmo porque se entrasse um perito, por exemplo, e aplicasse uma metodologia que nós temos para esses casos, que chama autópsia psicológica, poderia se demonstrar a causa da morte. E aí toda essa articulação da defesa ia por água abaixo, né? Tentando traduzir um pouco também de onde, né, está sendo colocado aqui. Então, aí que tem um problema. Precisaria deste perito? Haveria necessidade desse perito? A própria defesa causou a dúvida e, no caso, ele poderia ser chamado. Você pode, aliás, a defesa, você falou uma coisa agora que é interessante. A defesa, ela vive de dúvidas. Eu, particularmente, eu sou antiprovas. Eu entendo que a defesa não precisa produzir prova de legítima defesa. Porque se o seu constituído não estiver em legítima defesa, não estiver provado que ele não está em legítima defesa, eu não tenho que fazer esse tipo de prova. Se provar, a acusação não demonstrou que ele não está em legítima defesa, então o efeito, o contrário, ele é verdadeiro. Ele está em legítima defesa. Ou seja, as constituições dos fatos vão demonstrar que, seja lá de motivação ou circunstância de execução do fato, ele está em legítima defesa. Quem teria iniciado a ação e quem está em ação nunca está em reação. Você entendeu? Nesse caso da televisão, por exemplo, do Fantástico, você vê as 3 pessoas acusadas no momento do disparo, que eles disseram que ocorreu o disparo, tranquilos. O meu parente suicida dá um disparo e eu fico tranquilo. Ou seja, não é comum ficar tranquilo com uma circunstância gravosa dessa natureza ocorrendo. Quando ocorre com alguém que não parente, isso já mexe conosco. Exato. Isso já é natural que mexa conosco. Imagina com um parente. Não é compatível com o sentimento de luto, né? Também. É compatível
com o ato desejado. Matar, né? Matar. E aí a defesa são provas patentes, são provas reais ali, provas perceptíveis que você está observando e a defesa cria outro tipo de problema. Então, eu não pactuo com isso, entendeu? Eu sei, doutor, que eu sou muito criticado por vários juristas, não estou nem aí com eles. Por quê? Porque já estou velhinho e o que eu tinha de fazer eu já fiz e estou fazendo e continuo fazendo. Percebeu? Uhum. Veja você. Não, mas calma, doutor, tem muita glicose ainda. Qualquer coisa a gente chama aquele enfermeiro lá daquela época de Ribeirão Preto. Talvez eu ainda possa localizar o enfermeiro e, se precisar de mais glicose, vamos aplicar essa glicose. Eu vou sacanear agora, hein? Com todo respeito, Não quem morreu foi o poderia juiz perder a que queria me aplicar glicose, hein? Desculpa, perdão, o quê? Agora eu vou sacanear, hein? Quem morreu foi o juiz que quis me aplicar a glicose. Meu Então, santo é forte, tá ó. Ainda Ele que não me ainda tem escute. muita glicose para queimar. Fique tranquilo, doutor. Muita glicose para queimar aqui no caminho e que a gente pode seguir. Mas muito bom essas colocações, né, para ao mesmo tempo ampliar o debate e às vezes pontos também são polêmicos, né? Lembrando que é sempre bom num debate poder também trazer a versão daquilo que nos faz pensar ou abre para uma outra possibilidade, um outro ponto de vista. Sair um pouco também da lógica do senso comum. Então, acredito que também essas contribuições são muito válidas, doutor. E eu busco, doutor, eu busco abolir esta palavra versão do meu vocabulário. Eu não trabalho com versão. Eu não trabalho com versão. Eu abomino versão. Eu trabalho. Faz sentido. Eu trabalho com a verdade. Sempre com a verdade. E com o outro lado da verdade. Muito bom. Porque pode ter o outro lado, né? É o lado até a verdade e o outro lado da verdade. Agora, é mentira? Eu não sei. Eu não sei qual o nome que vai dar para ela. Agora, a versão eu não posso dar. Porque se eu habituar com a versão, sempre vai aparecer a versão, nunca é a verdade. Nem a verdade que você quer aplicar. Esse é um ponto muito interessante, inclusive, essa observação, né? Inclusive também na psicologia, né, quando se busca ali o entendimento da subjetividade, inclusive, quanto mais aprofundamos ali no conhecimento da subjetividade ou das motivações, né, porque muitas vezes também para a justiça é importante compreender o que motivou, o que está ali de mais intrínseco e profundo no sujeito, porque, veja bem, doutor, muitas vezes se sabe o fato, né, como o doutor colocou, já se tem a culpabilidade dada, se sabe, porém, fica faltando, às vezes, um elemento ali para fechar o entendimento que é o que motivou ali num âmbito ali profundo. A motivação é uma dimensão profunda da personalidade, né? E dentro desse meandro, nós sabemos que existe também ali, do ponto de vista subjetivo, né? Cada um traz um olhar, uma forma de compreender os fatos, né? Então existe também aquilo que é preciso trazer para essa investigação.
para compreender aí cada vez mais, né, as motivações, a subjetividade, né? Ou parafraseando aí o doutor, a verdade de cada um, porque se não é uma outra verdade, pelo menos é a verdade daquela pessoa, e que também muitas vezes é o trabalho ali ou do defensor ou do perito, no sentido de humanizar aquela situação, trazendo a verdade da pessoa, né? Então, foi uma observação muito bem-vinda, eu acredito, aqui. Né? Até os colegas advogados aqui estão manifestando. Pessoal, quem quiser fazer alguma consideração, aproveitem, façam perguntas, aproveitem. Fala para os colegas que aproveitem que eu não estou vendo, eu não estou acompanhando eles me xingarem aqui. Entendi. Deixa os comentários, mas a gente, depois, se o senhor não vê, eu conto aqui também para a gente poder rebater também, se defender. Olha só, quer comentar o terceiro caso? Mais alguma observação aqui antes de partir para a terceira notícia? Não, acho que tá ok. Tá. Alguma pergunta de algum colega, caso alguém queira se colocar? Na verdade, a gente teve uma colocação aqui da nossa colega, perita também, psicóloga, colocou, principalmente em casos, né? Ela estava comentando sobre aquilo que foi colocado aqui, né, pelo doutor, sobre a questão ali de como a presença dele pode ser prejudicial a ele mesmo, na cabeça ali dos jurados. Ela fez um adendo aqui, principalmente em casos também de violência sexual, acho que tem esse mesmo efeito, né? Foi uma colocação também que eu achei válido aqui a gente pontuar. Bom, doutor, então, bacana, acho que vamos comentar aqui o terceiro caso que a gente selecionou, aproveitando até que hoje a gente abriu um tempo maior para poder contemplar, né, esse esforço de trabalhar aqui com os 3 casos. Então, vamos dar sequência aqui, que também chamou atenção, porque acredito que vai dentro dessa linha, né, da compreensão do andamento ali processual ao mesmo tempo, né, que foi aqui uma notícia e que também é algo presente agora na atualidade, né, quer dizer, ali cada vez mais o uso da tecnologia nos processos, o uso da tecnologia para se fazer ali, aplicar, né, a possibilidade de justiça. Então, acho que esse também é um debate assim, muito pertinente, muito acalorado, né, inclusive, acho que são pautas quentes. E aí, então, é a notícia, né, que foi aqui também, objeto aqui vinculado no jornal, né, sobre as críticas aí prestadas dos juristas da autorização, né, aqui para o foragido prestar depoimento online, né? Então, essa notícia também chamou atenção. Então, com essa autorização, o foragido foi ouvido ali por uma videoconferência pela juíza. Olha, vou aqui defender o cargo. Poderia ter sido juiz, como poderia ter sido um desembargador, poderia ter sido um ministro. Não é o fato da juíza, de ser juiz e juíza. Quando este profissional é um péssimo profissional, eu não vou amaciar, não vou elogiar. Quando esse tipo de pessoa comete falhas terríveis, veja o que acontece. Antigamente,
antes da mídia, desta mídia que no início da nossa live nós fizemos referência, ela não era tão atuante, não se aparecia as mazelas da justiça. Hoje, as mazelas aparecem. De uma certa forma ou de outra, está aparecendo. Então, está chamando a atenção. A justiça nunca foi e vai demorar a ser correta, justa, com todo respeito. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar a possibilidade de entrar num tribunal ou entrar numa sala de audiência, entrar e ser respeitado por um juiz. Não são todos. Tem juiz que te menospreza. Tem juiz que, quando entra o advogado, estaria entrando, com todo respeito, lixo para ele. Então, infelizmente, isto já melhorou muito, muito, mas ainda acontece. Hoje eu vou defender essa juíza. Vou defender a juíza por qual razão? O que ela fez não tem previsão legal. Aí eu vou voltar a chamar a atenção com relação ao do José Marcos Silva, daí de Ribeirão Preto. Eu, com o doutor José Marcos e uma promotora, fizemos vários júris. Nós fizemos júris, 5, 6 júris, onde abaixou a pauta, que era extensa, de Sumaré, da comarca de Sumaré. Olha só, já estou falando até a cidade, não devia falar, mas já escapou, já foi, mas é verdade, e a verdade seja dita. Não tinha previsibilidade. Foi condenado, foi absolvido naquelas situações que foram utilizados daqueles jurados. Ou seja, não tinha as previsibilidades. Mas se fez os júris, se realizou, legalizou. Quem legaliza é o ato do advogado, a presença da defesa. Então, essa presença legaliza a prova, o ato do Estado, o que o Estado propõe contra o privado. Então, quem que legaliza, o que fecha esse tríduo é juiz, promotor e advogado. Então, os três foram uníssonos, unânimes, aceitaram fazer, ótimo, fez, legalizou. Como o caso que nós estamos discutindo hoje, de uma pessoa que, segundo é uma pessoa de extrema periculosidade, teria matado um advogado em São Paulo, segundo o caso seria esse, a informação que me passaram, e me ligaram, o doutor Mauro Nassif me ligou, querendo saber da minha pessoa, a minha opinião com relação a este fato, se a justiça se a juíza poderia ou não ter ouvido este rapaz, esse indivíduo, em audiência virtual, em audiência de videoconferência. Evidentemente que sim. Por que não? Por que não? Qual a razão? O que impede? Qual a condição que o impeça de prestar o seu interrogatório? De foragido? Ou de problemas de saúde? Problema de saúde, sim, o impediria de prestar o interrogatório. Mas o problema dele ser uma pessoa procurada, não. Mesmo porque, se ninguém, e se poucos observam isso, lá no Código de Processo está escrito exatamente o seguinte: a
a pessoa, o indivíduo, tem o direito à liberdade. Quem tem o dever de prendê-lo é o Estado. Então, todo cidadão, todo indivíduo, seja ele criminoso ou não, ele tem o direito à liberdade. Quem tem a obrigação de prender é o Estado. Aí eu conversei com o Dr. Mauro e ele me disse, eles estão trazendo uma máquina, um aparelho de Israel, onde vai detectar onde está essa pessoa. Para que isso? Aí eu disse para o Mauro, para que isso? Aqui no Brasil já tinha orelhão. Olha, pasmem, orelhão. O orelhão era uma entrega. Como hoje o celular é uma entrega. Onde você está, você é localizável. O orelhão, quando a pessoa chegava no orelhão, e às vezes as pessoas, para disfarçar, não falar no telefone, antigamente não tinha celular, ia no orelhão. Ele era preso ali antes de desligar o telefone do orelhão e já era preso. Por quê? Localizava-se ele no orelhão e prendia. Então, o fator de não prender e não ter prendido essa pessoa, ou seja, detido essa pessoa e levado à prisão, não é o fator da juíza ter ouvido em videoconferência. Por quê? Em videoconferência está sendo realizado pelo celular. Isto por acusado, por testemunha. Agora, vai-se saber se a eficiência deste depoimento, se alguém não está aqui ditando para a pessoa, estes são os cuidados que deve se tomar, que a justiça deva se tomar com este procedimento. Então, a evolução veio para ficar, e eu sou adepto a esta tecnologia, não sou contra essa tecnologia. E se não tem a legislação, se réu procurado, pessoa procurada, possa prestar o seu interrogatório, não tem essa legislação, faça a legislação e faça cumprir a sua prisão. Não é só a legislação não é só para fazer, pôr no papel, não. É para que seja cumprida. Então, eu entendo que o rapaz que criou toda essa polêmica e a juíza que aceitou este interrogatório, o que aconteceu? Ela simplesmente, ao meu ver, ela deu vazão, ela simplesmente regularizou o processo dela. Ou seja, o processo dela estava parado eventualmente parado, porque só ele foi interrogado, não tinha mais possivelmente testemunhas para ser ouvidas, e então ela, ouvindo ele, ela pôde dar seguimento no processo, pôde dar sentença condenatória ou absolvendo. Percebeu? Então ela regularizou um processo que estava na prateleira dela. E dessa forma eu acho que o que faltou e que falta em todos nós juristas é bom senso. É fazer com que as coisas caminhem naturalmente, sem obstáculos, sem obstaculizar as situações, sem obstaculizar o próprio processo ou o próprio Estado, e fazer com que sejamos, cada ato nosso, cada ato com honestidade, aí sim, com presteza e honestidade, com seriedade, aí sim. Agora, criticar porque não tem lá uma legislação, eu acho que isto não leva a nada, pelo contrário. O rapaz deve com isto, se ele colaborou com seu interrogatório, não sei o que ele disse,
Mas com seu interrogatório, o que ele, com isso eu posso dizer, o que ele fez foi autorizar a juíza, dizer, olha, doutora, a senhora pode continuar dando andamento no meu processo, porque agora ele não está mais parado por falta do meu interrogatório. Só isso. Perfeito. Doutor, teve uma pergunta aqui também de um colega advogado, acho que a gente pode trazer ela à pauta aqui. Ele comentou aqui, ó, não sei se foi o meu comentário, mas ele já aproveitou. Então, nesse caso, a suspensão da prescrição nessa oitiva do réu oculto ou foragido voltaria a ocorrer? Então, a pergunta aqui do colega Líperes Advogado. Vou repetir aqui. Então, nesse caso, a suspensão da prescrição nessa oitiva do réu oculto ou foragido voltaria a ocorrer? Doutor, eu não entendi, eu não peguei toda, porque houve uma interferência aqui no meu celular. Uhum. Não tem problema. A gente tá, mas eu já peguei, o núcleo da pergunta. A prescrição. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Não tem necessidade. Eu quero crer, doutor. Eu quero crer que o processo deste rapaz, pelo que eu soube, é um homicídio que matou um advogado. Aí eu falo com esse colega, ele está preocupado com uma prescrição de 20 anos. Correto? Uhum. Ele está preocupado com a prescrição de 20 anos. Essa prescrição, ela suspende, óbvio, com a denúncia, artigo 117 do CP. Ela interrompe com a pronúncia, tá certo? Tá, mas ela continua abstrata por 20 anos. E aí? Como é que faz? O que tem a ver aí, no caso, a prescrição com uma situação dessa hoje? É aí que eu chamo a atenção dos nossos colegas. Não bota o pé pela mão. O que tem a ver prescrição com esta situação? Absolutamente nada. É isto que às vezes acontece na defesa. Por exemplo, eu fico bravo com isso. Fico bravo. O colega vai fazer uma defesa no tribunal de ladrão, de roubo. Os roubos, chega para os desembargadores assim, já começa assim, os roubadores foram apresentados pela polícia. O culpado é a polícia. O roubador tal e o roubador tal foi a polícia que apresentou as fotos deles e depois levou eles presos. Ah, peraí. O que a prescrição tem a ver com uma situação dessa natureza? A prescrição, será que o rapaz foi honesto? Será que o rapaz foi honesto em querer ser honesto com o Estado e prestar o seu interrogatório por causa da prescrição? É óbvio que não. Ele quer que se lixe prescrição para lá ou para cá. Tem nada a ver. Percebeu? Então não é o fato da prescrição em si. O que tem a prescrição com relação a uma circunstância dessa? Nada. Me desculpe, colega, mas nada. É isto que não pode ocorrer nas suas defesas. Uma inversão de situações. Me desculpa. Mas aí eu não fui agradável com o colega, me perdoe, mas eu acho que precisa demonstrar uma situação dessa natureza para que acorde, para que não faça uma coisa pela outra.
Tem mais. Doutor, Acho que depois dessa ninguém vai querer mais, né? Fazer pergunta para mim. vamos fazer um fechamento aqui para o pessoal. Parece que a sua imagem sumiu para mim. Não sei se para o pessoal todo, mas eu tô com áudio aqui. Vamos ver se o colega faz algum comentário. Leandro Pires. Acho que é importante também, doutor, ser colocado, né, essas questões para poder Não estou te ampliar ouvindo, mesmo o doutor. debate. Aqui não, ele está colocando, no caso, a suspensão. Doutor, não estou te ouvindo. Está me ouvindo aqui? Pronto, vamos ver se a gente retoma aqui. Ele está colocando, no caso, aqui, ó, Leandro Pires, não a suspensão do 360 do CPP. Acho que se trata aí da questão da suspensão. Bom, perdemos a conexão aqui com o doutor, não? Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo, doutor. Ótimo, está ouvindo? Não consigo ouvir. Não consegue? O nosso áudio foi cortado. Tá. Não tem problema, então. Acho que também aqui estamos caminhando para o fim. Só não vamos poder ampliar, né, esse caso que está sendo trazido aqui pelo Leandro Pires. Até agradeço você estar trazendo aqui. Poderíamos discutir mais aqui sobre esse ponto. Acho que é um ponto importante, aí talvez mais tecnicamente também para os advogados. Aqui no caso se trata da suspensão. O áudio tá bom aqui para quem está ouvindo. Acho que só perdemos mesmo o áudio com nosso colaborador aqui de hoje. Mas então eu vou fechar com vocês. Estou vendo que tem um pessoal chegando agora. Infelizmente estamos no final. Mais aí de 1h40 também. Extrapolamos aqui. Voltou aqui a conexão. Aqui o Leandro Pires, doutor, na verdade, ele comentou sobre o 366, sobre a questão, perguntando sobre isso. Talvez algum detalhe aqui mais técnico, né, para vocês. Então, veja você. Se o processo está suspenso, certamente a juíza não iria ouvi-lo. Certo. Percebeu? Aí continua naquela mesma situação da prescrição. A prescrição está suspensa pelo 366. Tá, se o processo está suspenso pelo 366, por que ela vai ouvi-lo? Então, a presunção é de que não está. A presunção é de que o processo não está suspenso pelo 366. Ou seja, ele esteja sendo procurado por este processo e por outros processos. Não é só por um processo. Você entendeu? Então, o fator de estar procurado, o problema é procurado. Estando procurado pelo processo que está respondendo, por este processo que ele foi interrogado, ou por outros processos. O fato do 366 sem sombra de dúvida, no caso, a juíza não iria, com certeza não iria interrogá-lo, porque ela teria que suspender. Mas, primeiro, ela iria suspender com ele foragido? Não. Com ele localizado? Se localizado, vai prendê-lo. Percebeu? A gente não tem estes dados. Agora, por certo que dá para entender na dinâmica processual, é que este processo, que ele foi interrogado, não deva ter a prescrição, correndo prescrição suspensa, e muito menos a aplicabilidade deste artigo 366. Eu
me posiciono desta forma. Por quê? Porque não tem sentido a juíza ouvir alguém nessas condições. Percebeu? E, por certo, eu não ia cometer esse equívoco tão grave, tão grande dessa forma. Nesse, Não é? nesse sentido da suspensão, né? Sim. Certo. Perfeito, doutor. Acho que esclarece aí esse ponto, né, do que o colega colocou, e isso amplia também as possibilidades aqui do debate. Isso é muito interessante. E, de qualquer forma, nosso objetivo com essas lives e esses encontros, né, se trata aí de um objetivo educativo, acadêmico. Então, veja, para quem está acompanhando, já reforçando, né, são muitas horas, muitas lives, né, que vão ser debatidas, trazendo temas pertinentes, importantes. Inclusive, eles não devam se importar muito se eu vou ficar bravo ou não. Não estou bravo com ele, não. Estou bravo para... Às vezes eu fico bravo assim, para que desperte, para que algo melhor para cada um possa ser despertado. Exatamente. Acho que essa é a nossa função aqui, inclusive. A nossa função é a minha... eu me presto a isso, você entendeu? Às vezes eu fico bravo com o colega, pô, o doutor ficou bravo comigo. Não. Não é. Veja, se ele se sentiu dessa forma, pensa aquele lá do Rio de Janeiro que está fazendo coisa errada, ou o daí de Ribeirão Preto que está criando, já pediu algumas coisas para ser julgadas. Ou seja, são vários colegas nossos, criminalistas, que não observam este caminho. Ou seja, não vale, pelo menos para mim, não vale eu ganhar os meus honorários e ter que prestar serviço. Aliás, eu posso até dizer, eu cobrei uns honorários recentemente, há um ano e pouco atrás aí, para fazer o tribunal do júri. Aliás, eu acho que até já falei isso aqui. O réu não foi a júri, ele foi absolvido antes. Aí ele não me pagou. Aí o senhor não me fez o meu júri? Tá, mas você foi absolvido. Você foi absolvido. Mas o senhor não fez meu júri. E daí? Percebeu? Perdi os honorários. Então, é você fazer um bom trabalho. É você saber que você está fazendo um bom trabalho. É você se prontificar, fazer o melhor que você entende que possa ser feito. Esta é a minha filosofia de pensamento, de trabalho. E eu acredito que enquanto aqui nesse papel educativo, tudo que a gente puder trazer para contribuir no campo das ideias, no campo da reflexão, né, também debater com os colegas. Então, acredito que o nosso papel está sendo feito nesse sentido. E aproveito também para agradecer a participação aqui de todos que nos dão a atenção e que já fiquem ligados, então, todas as terças, para estarem conosco, que se ainda ficou alguma questão que quiser colocar, vai lá no perfil do Dr. Waldner, vai lá no meu perfil. Vamos aproveitar, inclusive, já que tocamos aqui no assunto, as redes sociais, para fazer disso também um grande canal aí de comunicação, que esse é nosso objetivo. Até aproveitando que hoje nós extrapolamos mesmo o horário, né, doutor? Acho que 1h50 aí de live. Nossa! E ainda teríamos, está vendo como a glicose, o nível de glicose ainda tem, sinal que tem bastante aí para queimar. E vamos aproveitar também e encerrar aqui, fazer os agradecimentos dessa noite. Já convidando todo o pessoal para a próxima terça-feira, 7h05, então, que nós divulgaremos aí qual será
o tema da noite. E, doutor, aqui mais uma vez, né, os meus agradecimentos pela sua colaboração, por estar conosco nesse espaço, aí todas as terças-feiras, trazendo as contribuições, se posicionando no debate, fazendo o ar do debate aqui também, né? E então tenho só a agradecê-lo por essa disponibilidade mesmo, agradecer também a todos e deixo aí as suas palavras finais. Eu tenho, em primeiro aí, agradecer a divindade de nos dar a oportunidade de ter este relacionamento, mesmo que virtual. É um relacionamento extremamente saudável, agradável, educativo, e me coloco sempre à disposição. Não quero ensinar, eu quero aprender com os senhores. Esta é a realidade. Estando aqui, eu estou aprendendo com os senhores. E que Deus abençoe a todos. Estejamos todos nós de novo na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Que assim seja, então. Muito obrigado.